Graças às redes sociais e também aos serviços de streaming que sempre divulgam novas séries e filmes, os fãs do gênero policial e de serial killers já estão mais que familiarizados com nomes como Ted Bundy, John Wayne Gacy, H.H. Holmes, Samuel Little e Jeffrey Dahmer. Série lançada agora em 2022, por exemplo. Mas a fama não quer dizer que eles são os assassinos seriais mais letais conhecidos. Você sabe quem são eles? Não? Sério mesmo? Então fica aqui comigo que hoje eu vou contar pra vocês os 10 serial killers mais letais conhecidos do mundo moderno. E já sabem, se não são inscritos, se inscrevam no canal e deixem um like. Bora pro vídeo. Antes de começar, dois avisos. 1. Caso você seja sensível a esse tipo de conteúdo, recomendamos firmemente que não siga em frente, já que todos os crimes cometidos foram bastante brutais. E aproveitamos também para avisar que não tem nenhuma imagem de assassinato, somente dos serial killers em si. E 2. A lista não está necessariamente em ordem de quem foi o mais letal. A gente vai deixar isso para vocês escreverem aqui nos comentários quais vocês acham que foram os mais perigosos. Começando. Com 138 vítimas confirmadas e com a possibilidade de ter matado mais de 300 no total, Luiz Gavarito, ou a Besta, fez suas vítimas na Colômbia, seu país de origem, Equador e Venezuela, entre 92 e 99. Ficou conhecido porque, além de matar as vítimas, estuprava e cometia necrofilia em crianças de 6 a 13 anos com vulnerabilidade social. Atraía as crianças oferecendo sempre presentes, dinheiro, doces ou trabalho, e se disfarçava de diversas maneiras, como padre, mendigo, vendedor e professor, dificultando assim a sua identificação. Foi preso em 99 por tentativa de estupro, mas depois de meses de interrogatório foi ligado às crianças desaparecidas, quando confessou o assassinato de 138 delas e foi acusado de matar 172 no total. A sua sentença foi a maior da história da Colômbia, de 1853 anos. Pedro Lopes, ou o Monstro dos Andes, teve 110 vítimas confirmadas e tem mais de 300 mortes possíveis no currículo. Também colombiano, matou no próprio país, no Peru e no Equador, entre os anos 69 e 79. Tinha como alvo meninas entre 8 e 12 anos, que ele estuprava e matava. Foi preso no Equador em 80, quando confessou seus crimes, dizendo ter matado mais de 300 vítimas. Solto por bom comportamento, foi preso por entrar ilegalmente no próprio país, e ficou preso dentro de uma instituição psiquiátrica até 98, quando conseguiu fugir. Desde 2002 ele é procurado pela polícia por ter cometido um novo assassinato, mas nunca foi encontrado. O paquistanês Javed Iqbal matou 100 pessoas em somente 2 anos, entre 98 e 99. Ele matava garotos de 6 a 16 anos que viviam nas ruas. Para piorar, se é que é possível, ele também estuprava, estrangulava e esquartejava suas vítimas antes de dissolver o corpo delas em ácido, para apagar as provas. Foi capturado em 99 depois de enviar uma carta para a polícia e para um jornal local confessando seus crimes. Foi condenado à sentença de morte pelos mesmos meios que matava suas vítimas. Porém, a execução não foi adiante, pois ele cometeu suicídio. Mikhail Popkov, conhecido como o maníaco de Angarsk, é conhecido como o serial killer mais letal da história recente da Rússia. O número de vítimas conhecidas é de 78, porém pode ser que ele tenha matado 83 pessoas. Matou entre 92 e 2010 e estuprava e matava mulheres, sendo a maioria delas prostitutas ou jovens embriagadas. A investigação policial começou na metade dos anos 90, quando encontraram um padrão nos crimes cometidos, e ele só foi capturado quando a polícia começou a fazer testes de DNA em mais de 3 mil policiais e ex-policiais. Foi condenado à prisão perpétua em 2015 e confessou matar 83 pessoas, porém não foi condenado em 5 dos casos por falta de evidências. Outro colombiano da lista, Daniel Camargo Barbosa, provavelmente matou 180 meninas entre os anos 74 e 86, porém foi formalmente condenado somente por 72 crimes. Ele começou com sequestro e estupro e teve a sua esposa como cúmplice, sendo que ela foi condenada por penas menores. Em 73 ele foi preso no Brasil por andar sem documento e foi deportado para a Colômbia. As autoridades locais o liberaram, pois demoraram para localizar a ficha criminal dele, o que permitiu que ele cometesse seus primeiros assassinatos. Preso em 74, foi enviado para a prisão conhecida como Alcatraz colombiana, porém ele fugiu em 84 e foi dado como morto, mas mais tarde naquele mesmo ano ele reapareceu no Equador, onde continuou com sua onda de terror. Em 86 foi capturado pela polícia, onde confessou 72 assassinatos. Em 94 foi morto na cadeia pelo sobrinho de uma das suas vítimas. O primeiro brasileiro da lista é Pedro Rodrigues Filho, conhecido como Pedrinho Matador. Ele matou oficialmente 71 pessoas, porém se estipula que pode haver matado mais de 100. A primeira pessoa que ele matou foi o vice-prefeito de Alfenas, quando tinha apenas 14 anos. Grande parte dos homicídios aconteceram na cadeia, onde matou inclusive o próprio pai, como vingança pelo assassinato de sua mãe. Foi preso aos 18 e solto em 2007, porém voltou para a prisão por crimes cometidos dentro da própria cadeia. Ele foi solto em 2018 e agora se diz arrependido de seus crimes.
Conhecido como assassino do Rio Verde, Gary Leon Ridgway foi um serial killer americano. Inicialmente condenado por 48 homicídios, ele confessou mais de 70 assassinatos. Suas vítimas foram todas mulheres, muitas delas adolescentes, todas mortas entre os anos 80 e 90, no estado de Washington. Quase todas as mulheres eram prostitutas e algumas eram vulneráveis, incluindo adolescentes que haviam fugido de casa. Recebeu esse nome pois as primeiras 5 vítimas foram encontradas na beira deste rio, onde ele regressava às vezes para ter relação sexual com os cadáveres. Ele estrangulava suas vítimas com os braços ou então com um cinto de couro. Antes de continuar, vou pedir para vocês, se não estiverem inscritos, se inscreverem aqui no canal. A nossa meta é atingir 1000 inscritos. Então dê aquela força e se vocês não tiverem inscritos, como eu disse, se inscrevam aqui. E deixem um like aqui no vídeo, assim vocês ajudam a gente a saber se vocês estão gostando ou não do conteúdo. Samuel Little foi outro serial killer dos Estados Unidos e é considerado até hoje o assassino serial mais prolífico da história dos Estados Unidos pelo FBI. A contagem oficial diz que ele matou pelo menos 60 mulheres, porém ele confessou mais de 90 assassinatos na cadeia. Ele matava mulheres negras, em sua maioria que viviam à margem da sociedade ou vulneráveis. A maioria delas eram prostitutas e dependentes de drogas ou álcool. Atuou dos anos 70 até 2005, sendo de longe o que teve maior período de atividade da nossa lista. Conquistava suas vítimas em bares ou na rua e depois as estuprava, matava as mulheres estranguladas e descartava os corpos em rios, pântanos ou áreas isoladas. Andrei Chikatilo foi um serial killer soviético, nascido na Ucrânia. Foi conhecido como açougueiro de Rostov ou estripador vermelho e confessou o assassinato de 53 pessoas entre os anos de 78 e 90. Suas vítimas eram geralmente crianças que ele encontrava em estações de trem ou de ônibus. Ele matava, estuprava e comia as vítimas e no seu julgamento se autodefiniu como uma besta louca que deveria ser sentenciada à morte. Foi executado por um pelotão de fuzilamento, cumprindo assim o seu último desejo. O último da nossa lista é Anatoly Onoprienko. Ele foi um serial killer ucraniano conhecido como a Besta da Ucrânia, que matou 52 pessoas entre os anos de 89 e 96. Em 89 ele matou e roubou 9 pessoas junto com um sócio. Abandonou seu país e voltou em 95, onde matou mais 43 pessoas até o ano seguinte. Ficou conhecido por matar famílias inteiras dentro das suas próprias casas e depois incendiar o local para não deixar provas. Ele entrava na casa ao amanhecer, reunia todos os habitantes, matava primeiro os homens com uma arma de fogo e as mulheres e as crianças com faca, machado ou martelo. O pior de tudo foi o assassinato de um bebê de 3 anos asfixiado. Ao ser preso, confirmou os assassinatos e disse que escutava a voz dentro da sua própria cabeça. Morreu em 2013 por um infarto na cadeia. Comenta aí, galera, qual foi o pior deles? Qual foi o mais cruel? E qual deles você teria mais medo de encarar? Muito obrigado e até a próxima.